Olá, senhores. O tema de hoje são os princípios constitucionais do Código de Defesa do Consumidor. Nós já tínhamos visto em sala de aula o princípio da soberania, aqui tratado como uma questão envolvendo o turismo, seja ele um turismo de negócios, o turismo de conhecimento ou cultural, o turismo de compras, o turismo de aventura, turismo esse que hoje está parado, então também traz uma série de problemas dentro da responsabilidade civil na esfera do direito consumerista. Pois bem, além disso, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, dentro do direito do consumidor, ele não é um princípio aberto. Ele tem um conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo relativo àquilo que é existência mínima, né? Então, aqui o conteúdo, quando a gente trata em dignidade da pessoa humana, a gente fala do piso vital mínimo. O que é necessário para alguém manter-se? O que é necessário para alguém viver com dignidade? E aí nós temos umas mudanças políticas que vêm de governo para governo, mas tem um denominador comum: cesta básica e educação. Cesta básica para manter o padrão alimentício, e aí nós temos uma variação comum no Brasil. Quando você tem problema com determinado tipo de alimentos, existe uma substituição na cesta básica. A cesta básica ela é garantida, mas o seu conteúdo não, né? Uma das coisas interessantes feitas no governo Lula foi fazer a cesta básica diferenciada, ou seja, com os produtos próprios a cada região para consumo, porque a nossa base alimentar não é a mesma. Não fazia o menor sentido você colocar um pacote de macarrão para o pessoal que não tem acesso à água. Ele vai fazer o quê? Quebrar o macarrão e entregar para cada um? Não fazia sentido. No governo Fernando Henrique, acrescentou-se na cesta básica o caderno e o lápis, para que as pessoas tivessem ao menos como educar os seus filhos, né? Então, o acesso mínimo. Porque também não adianta colocar computador em tudo e não ter um sistema decente, uma plataforma decente, o mesmo acesso em casa. Fica uma coisa muito complicada. Então, dê o mínimo, que é um lápis e um caderno, para que as pessoas possam aprender a escrever, a ler e a entender aquilo que escrevem. Então, isso foi um fomento do governo Fernando Henrique. Então, conforme os governos, isso daí vai mudando. No governo Dilma, a preocupação com a higiene foi muito grande, porque nós tivemos um aumento aí desmesurado de determinadas doenças que se agravaram, aparecendo aí a questão da tuberculose, a dengue. Nós temos uma série de doenças, sem ser essa que estamos sofrendo agora, porque se trata de uma pandemia. Tem uma série de doenças que infelizmente voltaram. Tuberculose é típico de falta de higiene. Nós temos algumas doenças como sífilis que está voltando. Isso é falta de educação, a educação que deveria ser dada. Você tem algumas doenças aí mais complicadas. Agora está voltando o bócio, pela medida tomada no governo Dilma de tirar o sódio, de tirar a quantidade de sódio do sal. O nosso sal ele possui uma quantidade de sódio para evitar o bócio. Então essa é uma doença antiga que se tinha como erradicada e que está voltando. Então algumas medidas aparentemente para manter a saúde muitas vezes acabam se tornando não inócuas, mas acaba tendo aí os seus efeitos que não deixam de ser deletérios. Portanto, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, você está falando em um conteúdo específico. E o direito à educação? Ora, a educação fundamental ela é mantida pelo município, a educação média, do ensino médio, é mantida pelo Estado. Fica a dúvida da questão da educação superior. Essa muitas vezes mantida em pequenas universidades, não pequenas, né? Mas em número reduzido de universidades federais e um número expressivo de universidades públicas que aí fazem a função por delegação. Mas fica aquela questãozinha que se discute lá em direito civil de qual é o limite, e no direito público também, estatal desse dever, dessa obrigação. Pois bem, voltando à questão da dignidade da pessoa humana dentro do direito consumerista, eu quero saber o quê? Marilene, e a saúde não entra aí? Não, porque nós temos o SUS, o Serviço Único de Saúde. Então, como você tem o SUS, o valor gasto em saúde é subtraído da equação que vai definir, por exemplo, como se calcula a inflação. E a inflação, gente, é calculada do 15º dia de um mês ao 15º dia do outro, para que se verifique qualquer diferença de precificação. Isso é muito importante. Não é um mês fechado, né, do início ao fim dele, não.
É da metade de um mês à metade do outro, que assim você consegue depurar algumas coisas. A habitação entra, a habitação entra. Então aí você tem o valor médio do aluguel que pode aí extrapolar, né, minimamente, mas você tem todo um serviço como a Caixa Econômica Federal e a questão da moradia tentando se implementar cada vez mais, aí, cumprindo uma função estatal. Você tem toda uma isenção que é dada para a chamada linha branca, por exemplo. Qual é a finalidade disso? Facilitar a economia de energia. Então, tudo isso diz respeito à dignidade da pessoa humana. Aí vocês me perguntariam, mas por que a gente não dá um conceito? Porque se a gente der um conceito, você restringe, você limita. Aí só vai ser considerado dignidade o que está ali dentro daquela telinha. E a proposta aqui é outra. É falar do piso vital mínimo, que é mutável conforme a sociedade, a qualidade da nossa sociedade, o acesso aos bens de consumo. Então aí vai mudando esse significado. Lazer sem chance, né? Mas aí você tem educação e saúde aparentemente bem resolvidos, a gente sabe que não, mas aparentemente bem resolvidos pelo Estado, portanto entra no cômputo do que vai se formar a cesta básica e do que compõe o índice de inflação, por exemplo, a questão dos alimentos, do aumento dos alimentos, é por isso que essa é a tônica de muitos jornais informativos dos senhores, né? Eles falam, olha, a inflação foi aumentada porque houve um aumento num determinado segmento. Claro que o aumento na gasolina afeta tudo, porque vai impactar diretamente no preço dos produtos que são vendidos, tá bom? Então, as escolhas pelas prioridades muitas vezes se faz aqui dentro da dignidade da pessoa humana, nesse chamado piso vital mínimo que existe dentro do direito do consumidor. Aí estão as condições dignas ao meio ambiente, saudável, seja urbano, seja rural, né? Então, é essa a nossa questão. Saúde, lazer, habitação, você tem que manter praças. Existe uma série de obrigações do poder público que estão ligadas ao meu direito de consumir também, né? Então, e o mínimo tem que ser garantido. O mínimo é a chamada cesta básica. Tem essa variação? Tem. A gente já teve político mais preocupado com a educação e que aí colocou essa lápis, papel, cadernos na cesta básica. Teve gente mais preocupada com a higiene, teve gente mais preocupada com a alimentação. E isso daí vai sofrendo variações conforme os governos. Então, infelizmente, essa é uma área que sofre muito com a questão da administração pública. Por outro lado, a administração pública voltada ao interesse de todos e não ao seu próprio é aquela que identifica na sociedade onde ela deve colocar, se é que há a sobra orçamentária, né? Então, por isso existe essa modulação, tá? Há algum tempo atrás, o que se pretendia no governo Dilma, e aliás conseguiu-se, foi acabar com aqueles combos, né? Onde você leve 5 e pague 4. Tá bom, você pode manter, desde que você venda a unidade, porque não é justo você querer exigir que o cidadão leve 2 pastas de dente, 2 escovas de dente, um pack com 4 sabonetes, se ele mal tem para ele. Então aí começou toda uma discussão, né? E pode ver que as redes de farmácia mudaram significativamente com relação a isso. Houve toda uma discussão para que isso daí acabasse. Então, você quer vender o pack, você pode vender o combo? Pode, se você vender a unidade. Infelizmente, você dá a promoção para quem não precisa. Quanto menos a pessoa precisa, maior a promoção. Quanto mais ela precisa, pior fica o valor, né? Tentou já comprar um copo? Impossível, são jogos de 6. Tá, e quem não tem condições de pagar os 6, faz como? Não compra? Não bebe? Usa requeijão. O velho copinho do requeijão. Então, são essas preocupações que a gente fala em dignidade da pessoa humana. É sair um pouco da nossa situação confortável e tentar vislumbrar aí a realidade de muitos. Tá ok? Então, esse é um princípio essencial, é um princípio constitucional, mas dentro do direito do consumidor ele tem conteúdo sim. Os senhores vão encontrar literatura no Bruno Mirage, na Cláudia Lima Marques, uma literatura muito boa a respeito do tema, porque é um tema sempre atual, né? Então não tem como você desprezar isso daí, que para nós não é um paradigma interpretativo tão somente, tá? Então ele tem um conteúdo
e não é um apanágio que você vai usar toda hora, né? Agora eu vou usar o princípio como fundamento, a dignidade da pessoa humana. Mas atentem para isso que é muito importante. O direito do consumidor, ele não gosta, ele via de regra não aplica dano moral. Então muita gente aí acaba perdendo parcialmente os pedidos e a ação, tendo a procedência parcial, porque acaba pedindo dano moral quando não cabe. O Código Civil é prolixo, né, nessa possibilidade de encaminhamento do dano moral. No direito do consumidor, não. O dano moral é sempre caracterizado por uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Diga em que consiste. Não adianta você querer torná-lo automático, salvo os casos do dano em ré ipsa, que aí são elencados na jurisprudência. E a gente vai ter oportunidade de tratar. Mas no momento, basta saber que para nós, o problema de um defeito no bem de consumo não acarreta a obrigatoriedade de dano moral. Tá? Você já pode trocar, você já pode abater, você pode devolver, receber o seu dinheiro de volta. Não há dano moral. Passará a existir dano moral dependendo da conduta daquele com quem você mantém um contato para devolver o bem. Ele te ofende, ele acaba te agredindo, ele toma alguma atitude invasiva. Então, aí, nessa atitude, está o dano moral. Você não pode, não faça isso, não alegue que o dano moral advém do fato de ter um produto defeituoso. Não, isso não é dano moral. O dano moral vem muitas vezes da conduta da pessoa em relação ao consumidor, tá? Então ficam esses esclarecimentos sobre esse princípio constitucional que entendo e reputo um dos mais relevantes dentro do direito do consumidor. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar dos demais princípios constitucionais, nem menos relevantes, muito mais também importantes para que a gente entenda os direitos básicos do consumidor prefigurados no artigo 6º, tá? Voltamos a conversar brevemente. Um abraço, boa noite ou boa tarde e abraços virtuais a todos. Até a próxima.